Existe uma pergunta que talvez possa estar pairando a sua mente. Por que eu estou me propondo a fazer esse curso fora das instituições religiosas? Porque eu percebi que eu posso ajudar muito mais pessoas, como tantas outras que eu já ajudei. Quando você der uma olhada, uma verificação na nossa cidade, você vai perceber e encontrar muitas pessoas que foram transformadas com as minhas instruções, com a minha mentoria, com os meus ensinamentos. Empresários, empresárias, homens e mulheres de negócio, que têm hoje empresas e seus negócios, porque eu mentoriei, dei instruções, ensinei princípios milenares para aplicabilidade nesse momento oportuno da vida deles. Hoje são pessoas de sucesso. É o que eu quero fazer com a sua vida também, treinar você. Mas para isso, eu preciso sair da ambiência religiosa e criar um mecanismo de treinamento, de capacitação. Quanto à sua fé, ela é uma opção sua. Agora, treinamento e ser capacitado e realizar os seus planos e projetos é o seu destino. E você não pode fugir disso. E a minha proposta é justamente isso. Tenho ministrado mentorias para algumas empresas, tenho dado treinamento, mas eu entendi também que existem pessoas que precisam ser capacitadas. Por isso, criamos esse mecanismo, essa estrutura, para convidar, para chamar você para um ambiente neutro, onde você vai receber instruções, que vai gerar transformações e que te dará capacitação para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Por isso, você é o meu convidado. Não, você é o meu convocado para participarmos de uma seleção de homens e mulheres que vão transformar os seus sonhos em realidade. No dia 3 de junho, nós vamos nos reunir em um evento extremamente transformador e desafiador. O nosso objetivo ali é tratarmos de uma proposta extremamente interessante: desempobrecer. E por que nós vamos tratar desse assunto? Porque a grande expectativa e a expectativa de todas as pessoas é enriquecer, é prosperar na vida, é ter uma vida melhor, é ter uma qualidade de existência melhor. Mas a grande consciência é que eles querem ou nós queremos ter. Mas o desafio não é ter algo novo, é tirar de dentro de nós as coisas velhas. Alguns valores, conceitos e mentalidade que nos atrapalham conquistar na vida aquilo que é possível. Algumas pessoas são extremamente competentes, são capazes, são inteligentes, mas vivem uma repetição, um ciclo repetitivo de pobreza e miserabilidade, onde não consegue experimentar a possibilidade de uma vida melhor. E a grande questão é, será que as pessoas que vivem assim, nesse ciclo repetitivo de pobreza, a culpa é delas? A culpa é do ambiente? A culpa é de alguma divindade? A culpa pertence às pessoas ao redor delas? Ou a culpa está em que falta uma sintonização, uma harmonização, um equilíbrio das suas próprias competências e consciência? Algumas pessoas têm inteligência, mas não têm a consciência em si mesmo que podem realizar coisas extraordinárias para elas. Nesse programa, nesse curso, nós vamos desafiar a você a enxergar melhor você mesmo, a se entender e desafiar ao entendimento de uma consciência plena que você foi criado com todas as competências necessárias para realizar grandes coisas na sua vida. A pobreza não é a condição social e econômica que as pessoas vivem, mas sim a mentalidade dominante. Elas pensam de forma medíocre, elas olham o mundo de forma medíocre e, assustadas com os desafios da vida, não têm coragem de enfrentar. E por não ter coragem de enfrentar as suas próprias competências, vivem no estado de incubado, presas dentro delas mesmas. O que nós vamos fazer nessa programação é te mostrar que você é maior do que você imagina, que você pode mais do que aquilo que você sonha e que as competências necessárias para realizar o seu sonho, os seus planos, os seus projetos, concretizá-los, estão todas dentro de você. As ferramentas necessárias já estão aí dentro. A questão é como acessá-las, como organizá-las, como posicioná-las, como utilizá-las melhor para gerar benefício positivo na sua e na nossa vida. Pois bem, o desafio desse curso é fazer você se entender
entender o mundo ao seu redor, entender as pessoas às quais você convive e perceber que sim, você está no lugar certo, no tempo certo, com a oportunidade batendo a sua porta. Por isso você precisa se maximizar as suas capacidades, suas competências para fazer a diferença nesse mercado de possibilidade que está surgindo hoje e agora na sua vida. Tão importante quanto a oportunidade é a capacidade desenvolvida para aproveitá-la. Por isso, nesse curso você será desafiado, treinado, você será exigido e você perceberá que sim, você foi criado com habilidades para vencer e gerar prosperidade na sua vida. Mas agora, o que temos que enfrentar primeiro? É a geração de prosperidade ou os mecanismos que nos impedem de prosperar na vida? O que nós temos que fazer? Buscar enriquecer ou desempobrecer? Na verdade, antes de lutarmos a favor da geração de riqueza, procurarmos enriquecer, nós precisamos primeiro destravar, soltar mecanismos que nos impedem de enriquecer na vida. Por isso nós temos que atacar o desempobrecer. Nós temos que atacar aquilo que nos aprisiona dentro dessa realidade medíocre existencial. Você já deve ter visto aquela imagem de um elefante no circo, um grande elefante amarrado uma pequena corrente em uma árvore, ou um tronco, ou um ferrolho preso ao solo. Agora você, quando olha o tamanho do elefante, percebe o tamanho daquele ferrolho e também do tamanho da corrente, é fácil perceber rapidamente que o elefante possui poder suficiente para arrancar aquela corrente, para romper aquele grilhão. E por que ele não faz isso? É porque, desde pequeno, ele foi treinado a achar que aquilo são correntes que podem impedi-lo de avançar. E por isso, ele se mantém preso, mesmo tendo o potencial de arrancar aquele ferrolho e quebrar aqueles grilhões. Algumas pessoas vivem essa síndrome do elefante do circo, amarrado em correntes que elas poderiam já ter rompido, amarrado em cordas que elas poderiam já ter quebrado, destruído essas cordas. E por que elas não fazem isso? Porque mentalmente estão condicionadas a pensar que aquilo que lhes impedem de avançar é mais forte do que o seu poder de ir à frente. Pois bem, o nosso objetivo nessa programação é destravar você e te fazer perceber que sim, você pode ir além daquilo que você imagina. Você pode ir muito além do que aquilo que falaram para você, porque você é uma máquina criada e colocada nessa terra para fazer a diferença. Eu sei que você deve estar se perguntando, será que ele tem condições de me ensinar propostas, ideias, planos, estratégias para mudar a minha vida? Será que ele tem know-how, ele tem experiência para isso? Pois bem, eu tenho 52 anos, eu tenho uma história. Eu vim de uma realidade social, econômica, cultural, extremamente medíocre, pequena. Fui criado só com mãe. E a minha mãe nos ensinou uma coisa importante. O nosso capital maior é a forma que pensamos. Então ela sempre nos provocou a ler, a estudar, a avançar na vida. Mas mesmo nascendo numa cidade de 6 mil habitantes, e na verdade nem nasci na cidade, eu nasci na área rural, depois migramos para a cidade de 6, 7 mil habitantes. Mesmo criado num ambiente assim, eu sempre pensei de formas diferentes. Sempre achei que sim, eu poderia viver uma vida melhor, realizar coisas maiores. Agora imagine, até os 13 anos eu era gago. Até os 18 anos eu tinha epilepsia, ataques epiléticos terríveis. A cada mês eu tinha 2, 3 ataques. Tomava Gardenal sucessivamente para controlar a situação. Mesmo com esses obstáculos todos, na minha dicção, na questão de falar, na questão de gagueira, timidez, eu era uma pessoa reservada para dentro. Agora imagine, epilético, mesmo assim, dentro de mim havia um impulso que eu poderia realizar coisas maiores. O menino que nasceu no sítio,
que foi morar numa cidade de 6 mil habitantes. Já viajei para a Europa para ministrar palestras. Dos Estados Unidos, do norte ao sul dos Estados Unidos, já visitei. De Boston a Orlando, já estive ministrando palestras. E por que eu fui para tantos lugares assim? Mesmo até na China já estive. Por que eu fui para tantos locais? Porque, na verdade, o menino do sítio tinha dentro dele um impulso que podia ser alguém mais significativo. Poderia realizar coisas diferentes. Com aquele impulso na minha alma, eu busquei conhecimento. Busquei me informar, sendo lapidado, sendo treinado, com mentores, treinamentos, estudos, leitura. Eu fui me lapidando, me autolapidando e me permitindo sendo lapidado pelas pessoas. Eu percebi que capacidade, oportunidade e espiritualidade, quando essas três coisas se unem, você tem um poder de realização. Pois bem, foi justamente isso que eu desenvolvi. O menino gago fala hoje para muitos, centenas, milhares de pessoas. O menino tímido se expõe diante de tantas pessoas. O menino pobre conseguiu prosperar na vida. O menino criado num ambiente sem formação cultural conseguiu se formar numa faculdade. E o menino que era totalmente destinado a uma vida fracassada entendeu que pode ensinar as pessoas a deixar o fracasso e experimentar o sucesso. Então, o que eu vou falar para você, ensinar a você, não é o que eu aprendi no sentido teórico. É aquilo que eu aprendi na teoria, apliquei na minha vida de forma prática e obtive resultados significativos. Então, mais do que teoria, eu quero te propor práticas realizáveis e praticáveis na sua vida que vai te transformar para sempre. Nesse encontro, eu tenho certeza, a sua vida nunca mais será a mesma, porque a minha vida também foi transformada. E eu aprendi uma coisa muito importante com uma pessoa que eu amo muito. Ela me disse um dia, se você consegue sonhar, então é porque você tem o poder de realizar. Isso me marcou. Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos. Então, se você consegue sonhar, você consegue realizar. Mas entre o realizar e o sonhar, entre o sonhar e o realizar, você precisa se capacitar. E é isso que eu quero propor a você. No dia 3 de junho, às 19h30, ali no Hotel Ucayali, eu quero te ajudar a se capacitar para realizar os seus sonhos. Você tem a capacidade dentro de você, então agora nós temos que liberá-la para que seus projetos e sonhos se tornem realidade. Uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é precificar e valorizar aquilo que você sabe. Porque o seu capital de conhecimento, a sua inteligência, o seu potencial, o que você ensina, existe um custo. Houve um custo para você, para aprender os seus treinamentos. Eu já gastei muito dinheiro, aliás, eu já investi muito dinheiro em treinamento, no Brasil e fora do Brasil. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que, na medida em que eu invisto em treinamento, eu me capacito. E a minha precificação em termos de treinamento aumenta também. Quando eu viajo para fora do país, os meus custos giram em torno de 10, 15, 20 mil reais os treinamentos que eu ministro. As mentorias de 5 a 10 mil reais. Aqui na minha cidade mesmo, os meus custos na área de mentoria individual, atendimento a empresas, giram em custo de 5, 10, 15 mil reais. Mas claro, eu quero fazer uma programação onde eu possa ajudar as pessoas, eu possa contribuir com a vida delas. Por isso eu estou criando uma taxa simbólica de R$ 47,00, com o objetivo que haja uma participação das pessoas que, quem sabe, não têm condições específicas agora, mas depois desse treinamento, você vai ter condições melhores. Você sim vai se catapultar a níveis maiores de possibilidades sociais e econômicas. E por quê? Porque a sua mentalidade vai mudar. E quando a mentalidade é mudada, a capacidade é percebida e ela é executada e automaticamente produz resultados maiores. Por isso, quando você fizer a sua inscrição, você já verifica a taxa de R$ 47,00 para participar do evento, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu não poderia cobrar um preço mais alto, porque assim eu produziria
um tipo de bloqueio de acessibilidade para muitas pessoas. Como eu quero que todos participem, porque eu sei que todos que participarem terão um impacto transformador, nós criamos esse preço de acessibilidade. Além do valor, que é simbólico, você também tem a garantia. Não gostando do curso, não gostando do treinamento, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que entregaremos para você com toda certeza. Mas nós acreditamos que tão importante quanto a precificação mínima é a disposição máxima de entregarmos o melhor conteúdo para transformar a sua vida. Mas nós já garantimos, se você não gostar, você pode pegar o seu dinheiro de volta. Agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Não adianta querer ensinar para uma multidão de pessoas. E por que não adianta uma multidão de pessoas? Porque a coisa funciona assim. Quando eu falo para muitas pessoas, a minha comunicação é superficial. Quando eu falo para um grupo menor, a minha comunicação, a minha liberação de informação se torna mais profunda e significativa, porque com um grupo menor nós conseguimos aprofundar melhor o assunto. É por isso que quando você olha para os grandes líderes do passado, eles têm os seus discípulos, um grupo menor para aprofundar melhor as suas informações. Por isso, eu preferi optar em fazer esse evento com vagas limitadas. Um pequeno grupo, suficiente para receber a informação, para pensar a informação, para raciocinar o assunto e então transformar aquilo em conhecimento e mecanismo de força para catapultá-los a um nível superior de possibilidade de realização, de riqueza na vida e de prosperidade. Por isso as vagas são limitadas. Se você quer fazer parte desse pequeno grupo que experimentará uma grande transformação, se inscreva agora. Um grupo pequeno com a proposta de aprofundamento de conhecimento que gerará, com certeza, transformações significativas. Temos um link aí abaixo, faça a sua inscrição agora e faça parte desse pequeno grupo com grandes objetivos e de uma poderosa transformação. E outra pergunta importante é que você deve estar perguntando a si mesmo: o que vai ser entregue nessa programação do dia 3 de junho, ali no Hotel Ucayali, às 19h30? A proposta é desempobrecer. Bom, se nós vamos nos propormos a aprendermos sobre desempobrecer e não sobre enriquecer, significa que nós vamos, em primeiro lugar, arrancar de dentro de nós tecidos psicológicos e emocionais que nos impedem de avançar na vida. Vamos romper algumas crenças limitantes que nos fizeram olhar para o mundo como um cenário, um ambiente de impossibilidade. Vamos também fazer uma verificação no nosso processo de formação de valores. Você sabe que até os 6, 7 anos, 50% dos nossos valores mentais, comportamentais, são estabelecidos. E a questão é, dependendo do ambiente onde nós fomos criados, nós podemos ter criado também um mecanismo de comportamento de miserabilidade. E é justamente isso um dos mecanismos que nos impedem de avançar na vida. Além disso, nós vamos tratar sobre alguns princípios milenares que os judeus usam na sua vida para não permitir que a pobreza controle a sua vida. No Talmud está escrito assim: a pobreza na casa de um homem é pior do que 10 pragas. Nós vamos entender qual é o contexto disso. Nós vamos também mergulhar bem profundamente sobre os 4 princípios que atrofiam as pessoas numa vida miserável. 4 princípios, 4 mecanismos que a gente pratica sem perceber, mas que estão parando a nossa vida, nos impedindo de avançar na vida. Nós vamos entender esses 4 mecanismos. Nós vamos também dar uma olhada para os tipos de relacionamentos que nós temos, que são mecanismos limitadores do nosso avanço. Vamos também estudar sobre a nossa mentalidade específica, ou seja, qual é o pensamento que domina a minha mente e como eu posso gerenciar a forma que eu penso. Bem, isso e outras coisas nós vamos tratar sobre essa proposta desempobrecer. Quero lembrá-lo que judeu não luta para ser rico, ele luta para não ser pobre. E quais são as ações que ele faz, que ele possui, para não gerar pobreza na vida? Porque tem gente que luta tanto para ser rico que acaba ficando pobre.
A nossa proposta é lutar para não ser pobre. Se eu luto para não ser pobre, automaticamente eu vou gerar riqueza na minha vida. Nós vamos entender isso. Serão algumas horas que vai ter um efeito dominante, permanente na sua vida e para sempre.